Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um OAB Entrevista. O tema de hoje é liberdade de imprensa. Recentemente, a organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou um ranking sobre os países com mais liberdade de imprensa. O Brasil ocupa a 105ª posição de 180 países analisados, ou seja, nós não estamos bem colocados. O Brasil se aproxima da zona vermelha, o que é considerado uma situação difícil para o exercício da profissão jornalista. E é sobre isso que o OAB Entrevista vai tratar hoje. Vamos falar de um tema que é de extrema importância para a sociedade brasileira e também para a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem participa com a gente já neste primeiro bloco é o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Vem comigo. Então, primeiramente, presidente, gostaria de te agradecer por estar participando com a gente aqui no OAB Entrevista. Uma alegria, um prazer. Hoje, a liberdade de imprensa é uma bandeira prioritária da OAB Nacional? A imprensa livre é um pilar da democracia, né? A possibilidade das democracias, talvez a maior beleza das democracias é que a imprensa tem a liberdade de mostrar à população, em especial, as condutas dos governantes. A ordem tem preocupação com a liberdade de imprensa nesse momento da história. Há ataques a jornalistas, há ataques a setores da imprensa, há ataques àqueles que ousam questionar algumas ditas verdades, né? E isso é muito preocupante. A Ordem, desde o início da minha gestão, estabeleceu um observatório. Esse observatório conta com colegas muito qualificados que visam, no dia a dia, cotidianamente, proteger os jornalistas e proteger a liberdade de imprensa. Que fazer isso, na verdade, é proteger a democracia. Eu ia até te perguntar sobre este observatório. Por que já no começo da gestão lançá-lo? Porque o nosso país, numa lista mundial de 180 países, está na posição 105 em risco à liberdade de imprensa, em qualidade, né, de liberdade de imprensa. Então, nosso país vive um momento muito, muito difícil, principalmente nas pequenas cidades, né? Principalmente quando há numa cidade um blogueiro, aquele que ousa contestar os poderosos locais, e a advocacia tem historicamente essa relação com o jornalismo. Eu vou lembrar para quem está nos assistindo que Rui Barbosa dizia que as duas profissões que ele amava eram, claro, a advocacia antes de mais nada, mas ele sentia no jornalismo muito da expressão dele como advogado. O senhor citou aí de um levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras que o Brasil caiu 3 posições. Estava em 103, 102, fomos para 105. Por que o senhor acredita que o Brasil caiu, está aí agora numa situação difícil para a profissão de jornalista? Porque as redes, nós estamos ainda no mundo em adaptação às redes. As redes, claro, num país polarizado, em profunda recessão, trazem muito ódio, muita violência, nós sabemos disso, e essa violência tem se voltado contra os jornalistas, preocupantemente, em especial contra as mulheres jornalistas. É uma violência também, digamos assim, sexista, de gênero, que agride muito a mulher que profissionalmente tem coragem de fazer o seu trabalho com independência. Uhum. E hoje, como cidadão, a cidadã brasileira pode saber que a OAB defende a liberdade de imprensa. Então, hoje, como que a OAB trabalha nessa defesa? Eu não tenho nenhum caso para dizer, eu tenho vários, né? Defendendo publicamente com notas, ajudando concretamente, indo acompanhar os casos que nos são denunciados, enunciando cotidianamente esse primado da liberdade de imprensa. A Ordem está profundamente comprometida com essa luta. E a gente pode falar que é uma luta não só importante para a Ordem dos Advogados do Brasil, para os jornalistas e as mulheres jornalistas que estão assistindo a gente, mas para todos os brasileiros, porque é uma liberdade de informar e do cidadão ser informado. É isso, porque a liberdade da palavra, ela transforma. Aonde há liberdade da palavra, aonde as ideias transitam com liberdade, naturalmente as coisas evoluem, naturalmente há transformação. O primeiro passo para uma sociedade livre o mais importante, é a liberdade de termos professar, defender o que pensamos e conviver com as diferenças. Acho que esse pensamento tem que pautar a vida do advogado, até porque o advogado, no seu cotidiano, é detentor dessa missão. Ele é aquele que leva aos autos, muitas vezes, uma informação que não é a verdade estabelecida, ele tem o contraditório como parte desse compromisso. Tanto que todo regime autoritário sempre persegue jornalistas, artistas e advogados. São aqueles que incomodam a uma verdade absoluta, hegemônica, e por isso a gente todo dia tem que reforçar em cada um de nós esse compromisso com a liberdade.
Começou a gestão defendendo a liberdade de imprensa. Podemos esperar aí por todos esses anos a contínua defesa desses direitos? São as bandeiras da ordem, né? Aqui é muito simples, né? Nessa sala aqui sentaram muitos que defendem essa bandeira e a minha tarefa é no meu dia, na minha quadra histórica, no período que me cabe, é levar essas bandeiras à frente. Sei que às vezes isso é mal compreendido ou não é o que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas estão sedentas de soluções fáceis, mas não existe solução fácil em democracia. O mundo é complexo e parte nossa, do nosso trabalho é mostrar isso à população e à própria advocacia. Mas a advocacia sabe disso, porque o Brasil tem uma grande advocacia, bem formada, qualificada e que está à altura do desafio. E a gente então pode falar para quem está assistindo a gente, contar com a OAB para sempre defender aí, não só o direito da liberdade de imprensa, mas como todos, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de se comunicar. E nós temos que todo dia falar na nossa advocacia, lembrar que no Brasil, ao contrário de outros países, a OAB tem um papel especial, a advocacia tem um papel especial. Nós, advogados, somos, digamos assim, pais da ideia de democracia no nosso país. Fomos nós que resistimos aos períodos de autoritarismo. Somos nós que, na nossa profissão, professamos essa nossa fé à democracia. A advocacia brasileira ela não cuida apenas dos seus processos, cuida bem dos seus processos. A nossa tarefa é cuidar da advocacia, mas a advocacia brasileira lidera a sociedade civil brasileira. E isso é muito importante, porque isso é um fator de prestígio da advocacia. A advocacia ela tem limites no Brasil, tarefas que a fortalecem por conta das suas conquistas históricas. Não é de agora, é de muito tempo. E só para a gente encerrar, presidente, estamos fazendo esse programa justamente porque neste mês são comemoradas duas datas importantes para a imprensa. O Dia da Imprensa, o Dia Nacional da Imprensa, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Sem falar que no último mês de maio comemoramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Para o senhor, conta para a gente qual que é a importância das pessoas também se manterem informadas, qual que é a importância hoje de ter um jornalismo sério, um jornalismo que pensa no brasileiro e na brasileira que está assistindo a gente. Eu queria falar de forma muito objetiva para quem está nos assistindo, que é assim, cuidado com as notícias falsas. Veja, nós talvez sejamos hoje prisioneiros de uma tarefa cotidiana que é nossa. Só a pessoa, com cuidado, pode separar o que é verdadeiramente jornalismo do que é falso, do que está sendo feito para ludibriar, para manipular. Muitas vezes a gente, principalmente as pessoas que são mais velhas, que não viveram, acho até que para os meus filhos é mais fácil ter essa identidade. Olha, isso é verdade, isso não é. Mas a gente tem a tendência, pelo formato, a achar que algo é jornalístico quando não é. E às vezes a gente passa à frente por uma preocupação, por achar que está informando um parente de algo que está acontecendo e nós estamos prestando um desserviço à cidadania. Esse é o momento de procurarmos o jornalismo verdadeiro por quem produz jornalismo verdadeiro, com cuidado, com contraditório, ouvindo as partes, não acusando, cuidado com aquilo que tem um conteúdo violento, agressivo. Isso claramente não serve à liberdade. Então, jornalismo é isso, jornalismo é ouvir as partes, como nós, num processo, ouvimos, né? Temos que fazer esse cotejo, tem um outro colega representando a outra parte. Então, é esse cuidado todos nós temos que ter para não prestar um desserviço à liberdade. A liberdade exige a eterna vigilância e nós temos que estar vigilantes. Até aproveito a fala do presidente Felipe para relembrar que todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso público confere nas nossas redes sociais, sempre. É isso, nós estamos atestando a qualidade dessas informações. E todo dia nós temos que estar atento às famosas fake news, para que a gente não faça do nosso ambiente democrático um ambiente de manipulação, né? Um ambiente de ódio, um ambiente de agressividade, porque isso é muito grave. Muito obrigada pela participação, presidente. E você que está em casa, não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda de volta a este OAB Entrevista, onde nós estamos falando sobre a liberdade de imprensa. No primeiro bloco, conversamos com o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, onde ele trouxe a importância de uma medida que ele teve logo no início desta gestão,
inaugurando o Observatório de Liberdade de Imprensa. E agora nós conversamos com o Dr. Pier Paulo Cruz Bottini, ele que é responsável por este observatório. Muito obrigada pela participação, doutor. Obrigado a vocês, Natália. Dr. Pier Paulo, vamos começar um pouquinho falando sobre este observatório. Vocês já estão trabalhando e muito, alguns convênios já foram fechados, inclusive. Já. Na verdade, a ideia do observatório é justamente garantir a liberdade de imprensa, fazer com que a OAB institucionalmente apoie projetos, iniciativas para a garantia incondicional da liberdade de imprensa. Então, uma das primeiras iniciativas foi fazer um convênio com a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para que nós pudéssemos identificar todos os inquéritos ou ações penais abertas para apurar violências praticadas contra jornalistas no exercício da profissão e que a OAB pudesse acompanhar, através dos seus membros, dos seus associados, o andamento desses inquéritos, ou seja, verificar se as investigações são isentas, são imparciais, se elas estão caminhando, qual o resultado dessas investigações. Então, a ideia é garantir que apurações de violências contra jornalistas sejam efetivas, sejam levadas a cabo. A OAB é nacional, talvez seja por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil abraça esta causa, porque jornalista temos aí em todas as cidades brasileiras, advogados também e representatividade da OAB em todos os estados, subseções também lá do interior do Brasil. Isso, na verdade, advogados existem em todos os lugares, em todas as cidades do país. E a violência contra jornalistas também. Então a ideia é que a gente possa casar essa iniciativa. Para o advogado é muito importante ter uma imprensa livre, ter uma imprensa que possa exercer a sua profissão. Porque no fundo o advogado, ele é um instrumento de justiça, ele é um agente de justiça e sempre que você puder dialogar com o público através da imprensa a respeito do que vem acontecendo é muito importante, ou seja, a transparência, a publicidade das coisas que acontecem é fundamental para a realização da justiça e para a atividade do advogado. Então a ideia é pedir a colaboração e o auxílio dos nossos colegas que trabalham nas cidades, que desenvolvem as suas atividades para que eles possam acompanhar eventuais processos, eventuais violências contra jornalistas. A gente está garantindo a liberdade de imprensa e está garantindo também a realização da justiça. Então o observatório ele não é de Brasília, ele é de todas as seccionais, de todas as subseções. Isso, exato. A ideia é ter um envolvimento das seccionais, cada uma com o seu ponto focal, cada uma fazendo contato com esses profissionais, para que nós, conjuntamente, jornalistas e advogados, possamos lutar para a garantia da liberdade de imprensa. Hoje existe um movimento nas redes sociais onde jornalistas e qualquer cidadão estão sujeitos a ataques. Não é mesmo, doutor Pier Paulo? Talvez uma pessoa vai colocar aí nas redes uma opinião, expressar, talvez querer informar alguém e essa pessoa, infelizmente, também acaba sendo atacada. Isso, na verdade, quando a gente fala em ataques, a gente não fala só nos ataques físicos, mas também nos ataques virtuais. Nós sabemos que hoje as fake news são um problema, então já existiram no Brasil alguns casos de jornalistas que foram objeto de ataques virtuais significativos, ou seja, centenas, milhares de pessoas reais ou de robôs que direcionam fake news a respeito de determinado jornalista por conta de alguma matéria que foi feita. Então esse é um fenômeno que precisa ser analisado. É evidente que ninguém quer censurar redes sociais, controlar ou filtrar redes sociais, mas é importante identificar aqueles que produzem fake news e que de alguma forma violam a honra das pessoas, dos profissionais que exercem a sua função, para que essas pessoas sejam responsabilizadas. A liberdade nas redes sociais, ela não é condizente com a possibilidade de você usar estruturas, usar mecanismos para violentar a honra das pessoas ou para inibir um jornalista ou um advogado que está exercendo a sua profissão. E é necessário o engajamento da sociedade também, porque às vezes a gente recebe talvez uma fake news de um tio, uma prima e passa para frente sem checar todas essas informações. Esse é uma questão que, mais uma vez, é um fenômeno mundial. Nós precisamos, inclusive, desenvolver sistemas que permitam essa checagem. É evidente que nem sempre a gente sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, mas é importante agir com responsabilidade. E mais uma vez, eu acho que essa parceria dos advogados, dos jornalistas, da sociedade civil para discutir esse problema, para encarar esse problema de frente e encontrar soluções é fundamental. Então, eu acho que esse convênio, outros convênios, a ideia da própria criação do observatório é que nós possamos fazer esse diálogo e possamos encontrar soluções factíveis e em conjunto. Ninguém quer reinventar a roda, ninguém acha que isso vai ser resolvido de uma maneira fácil
e simples, mas eu acho que colocar o problema na mesa e discutir com a sociedade civil é um primeiro passo. Nós tivemos um evento da OAB em São Paulo que falou sobre fake news, os desafios do judiciário. São desafios só do judiciário, doutor Pierre Paulo? Não, mas o judiciário, no fundo, é aquele órgão no qual vai desaguar toda essa questão. E o que tem acontecido é que o próprio judiciário tem sido objeto de fake news. Fake news de sites, às vezes de blogs, às vezes até da própria imprensa. Então é muito importante a gente identificar qual vai ser a relação, qual vai ser a postura do Poder Judiciário em relação a essas fake news. Então é evidente que muitas vezes a mesma coisa que acontece com o jornalista, que acontece com o advogado, acontece com o juiz. Ou seja, o juiz, para decidir, ele tem que ser imparcial. Ele está distrito à lei e à consciência de justiça dele, ele não está distrito à opinião pública. Então, muitas vezes a decisão de um juiz é uma decisão contrária à opinião pública, é uma decisão contra-majoritária, mas nem por isso ele precisa ser alvo de ataques, ou seja, ele não pode ter medo, ele não pode ser inimido por conta disso. Então, veja, criticar uma decisão judicial é natural e é até importante dentro de uma democracia. Agora, criar fake news que afetem a honra, que caluniem, que difamem determinado juiz pela forma como ele decidiu, é algo um pouco diferente. Então, a ideia é que nós possamos enfrentar esse problema em conjunto. E para o jornalista, a jornalista que estão assistindo a gente, podemos falar que na OAB, esses profissionais encontram um local seguro para falar de ataques ou então de ameaças que estejam sofrendo? Sim, a ideia é que os conselhos seccionais, porque a ideia é nacionalizar isso, como você bem disse, que os conselhos eles possam receber essas situações e acompanhar institucionalmente. É claro que o jornalista ele vai ter o seu advogado, vai ter a pessoa que presta serviço para ele, mas a ideia é que a ordem institucionalmente acompanhe esse processo, como faz na questão de prerrogativas, ou seja, acompanhar esse processo e avaliar se a investigação está sendo bem feita, está sendo bem conduzida, com imparcialidade e com dedicação. E acompanhar também a situação deste jornalista, porque como a gente falou bem no início do programa, o ponto de vista da ordem é que é necessário uma plena liberdade de imprensa. Sim, a ordem tem uma posição muito clara e, mais uma vez, histórica da defesa intransigente da liberdade de imprensa, porque ela é fundamental, ela é dos pilares da democracia e do Estado de Direito. Então, qualquer tipo de ataque à liberdade de imprensa é um ataque ao próprio Estado de Direito. Então, como a gente costuma dizer, a imprensa ela não tem que ser justa, ela não tem que ser equilibrada, ela tem que ser livre. Ou seja, no fundo, o que a gente precisa é que as pessoas tenham um amplo acesso à informação. O que as pessoas vão fazer com essa informação, aí é uma outra questão, mas o acesso a essa informação, a publicidade dos atos, a publicidade das discussões, ela é fundamental. O Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB foi instaurado quando o presidente Santa Cruz assumiu a presidência da OAB Nacional. Pouco tempo, né, doutor Pierre Paulo, mas já tem trabalhado muito. Vocês têm corrido atrás, principalmente de convênios. Alguns até já foram fechados. Tem, a ideia é conversar com o Conselho Nacional de Justiça, conversar com o Conselho Nacional do Ministério Público, conversar incessantemente com todos os conselhos regionais, para que nós possamos trabalhar com dados, trabalhar com estatísticas, ou seja, qual é o número de inquéritos que existe, qual é o número de condenações que existiram, qual é o número de apurações que existiram. Então, quando a gente começa a trabalhar com números, o nosso trabalho fica muito mais sério, muito mais efetivo. Portanto, a ideia a gente está começando, né? O Observatório foi criado há pouco tempo, mas a ideia é nós termos informação e podemos gerir essa informação para fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigada pela sua participação com a gente, doutor Pierre Paulo. E agora, você não saia daí, porque daqui de Brasília, a gente vai direto para São Paulo, onde nós vamos conversar com a jornalista Cristina Zahar. E é claro que não poderíamos falar de liberdade de imprensa sem também conversarmos com uma jornalista. Está aqui ao meu lado, Cristina Zahar, ela que é secretária executiva da Abrage. Muito obrigada por participar conosco. Obrigada a vocês pelo convite, Natália. Cristina, algo que eu queria conversar com você é sobre a situação de liberdade de imprensa no país. Como que a Abrage analisa que esta situação esteja? Estamos num bom momento para a liberdade de imprensa ou não? Eu diria que não. A Abrage vê com muita preocupação esse momento, porque estão havendo muitos ataques a jornalistas, né? O ano passado a Abrage fez um monitoramento de ataques, tanto físicos como digitais, a jornalistas e comunicadores em geral.
e nós contabilizamos 156 casos de violência, 85 deles do chamado assédio virtual. Então, nós vemos com muita preocupação esse momento que estamos vivendo no Brasil. E não só no Brasil, né, Natália? Isso vem ocorrendo em vários países do mundo, principalmente países que elegeram governos com viés autoritário. Então, os jornalistas estão sendo atacados, né? Não só como profissionais, mas também os veículos em que eles trabalham. E isso é uma manobra, na verdade, para tirar a legitimidade da profissão. E com isso todo mundo perde, a sociedade, porque deixa de ter o direito à informação, e o jornalista, que fica cerceado em seu trabalho, e a democracia, porque ela perde um dos seus pilares mais importantes, que é uma imprensa livre, crítica e plural. E um ponto muito interessante que você abordou na questão de números foi a quantidade de ataques online. É uma tendência isso, tem crescido e os jornalistas têm sentido. Exatamente, Natália. O que ocorre é o seguinte, toda pessoa, vamos dizer, que é objeto de uma notícia, pode ser uma autoridade, pode ser um político, um humorista, como aconteceu em alguns casos, né? Quando ele se sente atacado pela notícia que foi difundida ou publicada, ele tende a desqualificar o discurso do jornalista e atacá-lo. E como ele faz isso? Primeiro, ele expõe dados pessoais, né, do jornalista, o perfil, muitas vezes fotos. Aconteceram casos no ano passado de expor o telefone celular do repórter, né? Então, isso é feito num primeiro momento. Depois, o discurso de ódio é incitado, né, virtualmente. Então, os seguidores daquela pessoa começam a atacar o jornalista e atacar o meio de comunicação ao qual ele pertence. Então, é uma campanha de ódio difamatória muito pesada e é muito difícil, porque o jornalista, ele aponta lá na frente, a ponta de lança. Então, ele é o primeiro a ser atacado e muitos ficam fragilizados, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso da Patrícia Campos Mello, quando ela revelou aquele esquema de disparos da campanha do Bolsonaro via WhatsApp e que não estava declarado isso para a Justiça Eleitoral. E aí ela foi atacada, ela foi exposta, pensou até em não fazer mais a reportagem, né, a suíte da reportagem. Então é muito sério isso, porque pode gerar autocensura, né, o jornalista não querer mais fazer aquilo. Enfim, como eu já falei antes, todo mundo vai perder. Não é só o meio de comunicação ou o jornalista, é a sociedade, é a democracia brasileira. E esta clareza no caminho jurídico, vocês estão fechando convênios, vocês fecharam um com a OAB justamente para ajudar esse jornalista de São Paulo, de Brasília e também do interior do estado. Talvez aquele que mora numa cidade do interior de Minas, do interior de São Paulo, até do interior da Bahia. É essa a intenção do convênio com a OAB? Exatamente. Nós assinamos um convênio, né? O presidente da Abrage, Daniel Bramati, assinou com o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, esse convênio justamente para poder dar esse apoio jurídico para os jornalistas. Então, a OAB vai disponibilizar seccionais, né, nos 27 estados e nós, a Abrage, vai fazer a parte dela, que é justamente difundir isso para os jornalistas, não só os associados da Abrage, todos os jornalistas do Brasil, e também se compromete a fazer campanhas para que as pessoas possam se conscientizar quais são as condições de trabalho que o jornalista precisa ter para poder exercer bem o seu papel. E na sua opinião, Cris, falta um pouco a conscientização daquela pessoa que faz um ataque a um jornalista ou infelizmente é uma tendência que o mundo está passando? Essa é uma boa pergunta. Eu creio que as duas coisas são verdadeiras. Eu acho que falta conscientização, falta entender como funciona o trabalho da imprensa, o que o jornalista precisa para exercer bem a sua profissão, a questão da liberdade de imprensa garantida pela Constituição, assim como a liberdade de expressão, mas eu creio que muitas vezes haja má fé também, porque uma pessoa, por exemplo, que diz que uma notícia que lhe é desfavorável é uma notícia falsa, eu detesto esse termo, a Abrage não usa, tá? Fake news. Nós costumamos usar desinformação, que é uma palavra mais precisa para definir esse tipo de coisa. Uma pessoa que desqualifica o trabalho de jornalista a esse ponto, ela não está fazendo isso inconscientemente.
Ao contrário, ela faz isso com muita consciência do que ela está fazendo, com o objetivo de tirar a legitimidade da imprensa. E isso é muito sério. Mas eu acho que quanto mais educação midiática tiver, quanto mais nós batermos na mesma tecla, às vezes parece que é um trabalho de enxugar gelo, mas isso é muito necessário. Porque no final das contas, né, Cris, para ter democracia é necessário uma imprensa livre. Exatamente. Sem isso, nós não conseguimos avançar. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade, ela precisa estar bem informada. E ela precisa de uma imprensa livre, com vários pontos de vista, para poder se informar e fazer o seu próprio juízo, né? Então, quando a gente tenta regular a mídia ou tenta fazer isso através de lei, a tendência é não funcionar. Então, a sociedade precisa se autorregular. Mas, de novo, enfatizando, é muito importante que as pessoas tenham consciência de que é importante nós termos um ambiente livre, um ambiente bom para o jornalista trabalhar, para ele fazer o seu papel, que é informar a sociedade. Com certeza. Eu gostaria de te agradecer, então, por sua colaboração e presença aqui também com a gente no OAB Entrevista. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Obrigada, Cris, mais uma vez. E obrigada a você também que conferiu com a gente este OAB Entrevista sobre liberdade de imprensa. Se quiser assistir novamente ou então outros programas que a Ordem dos Advogados do Brasil já produziu, acesse o nosso canal no YouTube. E é claro que também tem as nossas redes sociais. Segue lá. E se quiser sugerir uma pauta para o próximo OAB Entrevista, manda pra gente pelo WhatsApp 61 999 19 47 31. Tchau e até o próximo programa.